O segundo é o poder da oração. E o terceiro será o poder do jejum, nessa visão específica de eliminar a concorrência. Então, por favor, me acompanhe. Em primeiro lugar, vamos falar do poder da doação. Obviamente, eu vou dar uma ênfase maior à questão da esmola, mas todo ato de doação, ele, na verdade, vai expressar esse princípio que eu vou comunicar aqui e agora. Em Colossenses 3,5, Paulo diz, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele fala de algumas coisas que a gente facilmente identifica com essa velha natureza. Ele começa sendo imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos. Mas tem algo aqui que passa muito desapercebido. Ele diz, e a avareza, que é a idolatria. Quando a Bíblia diz que a avareza é idolatria, o que exatamente ela está tentando nos comunicar? Que a avareza aponta para um ídolo, um falso Deus no nosso coração. A única coisa chamada na Bíblia de um senhor que concorre com o senhorio de Deus no nosso coração é uma relação errada com aquilo que é material, a avareza. Jesus diz, não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então nós precisamos entender, aliás, uma definição antiga de avareza é a seguinte, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Nós precisamos entender o que esse fascínio gera. Na parábola do semeador, Jesus diz o seguinte, em Mateus 13:7, outra parte, está falando parte da semente, caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Se a semente representa a palavra de Deus, o que é que tem o poder de concorrer com ela a ponto de sufocá-la? No verso 22 de Mateus 13, Jesus explica o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Não podemos negar que os espinhos concorreram com a ação da palavra. E se eu e você queremos eliminar a concorrência, nós precisamos entender que os espinhos sempre serão uma ameaça. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, e nos versos 9 e 10, uma advertência que nenhum cristão poderia ignorar. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. A Bíblia não está dizendo que a riqueza seja algo necessariamente errado, ruim. Um pouquinho à frente, no verso 17, Paulo diz, exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Ninguém era proibido de continuar rico porque converteu. Mas Paulo está falando a cobiça, aquela coisa de almejar, de querer tanto isso, pode trazer prejuízos para a própria vida espiritual, a ponto dele dizer de gente que nessa cobiça se desviou da fé, se atormentou com muitas dores. Há uma concorrência. E quando eu e você começamos a perceber que essa área pode ser delicada, nós precisamos entender que o remédio para o egoísmo, por um lado, é o altruísmo, e para a avareza, na perspectiva bíblica, é a generosidade. Generosidade não é apenas o ato de dar, mas é a disposição de dar. É fazer isso com o coração correto. Por exemplo, Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 5, que ele enviou alguns irmãos à frente dele para estar entre os coríntios, e diz, a fim de preparar a vossa dádiva já anunciada. Se esses irmãos já tinham se comprometido com a oferta, significa que eles já sabiam o que ia acontecer e que eles já estavam engajados. Então, que preparação é essa? Paulo não mandou alguém na frente para avisar a galera, para vocês não serem pegos de surpresa, vai ter uma coleta. Não era esse tipo de preparação. Também não era aquela preparação que, além da informação, visa gerar engajamento. Olha, é muito importante que vocês façam. Eles já sabiam, eles já estavam comprometidos. Então, que preparação é essa que Paulo queria? Ele diz, a fim de que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, generosidade não é só o ato de dar. Alguém pode dar e ainda dar expressando avareza.
Quando nós entendemos que há um coração correto e essas coisas são devidamente trabalhadas em nós e nós passamos a nos exercitar nela, esse ato contínuo de doação se torna uma forma de sabotar a concorrência, de ferir essa inclinação à avareza. Gente, o que a nova natureza deveria apresentar? Se nós estamos falando que a nova natureza é a natureza de Deus, Deus é o quê? Em João 3,16 a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior expressão do amor de Deus está vista na sua capacidade de doação. Tiago capítulo 1 diz, peça a Deus que a todos dá liberalmente. A Bíblia apresenta, outra tradução diz generosamente. Deus é generoso. Isso é parte do seu caráter. E se eu e você nascemos dele, carregamos a semente dele, há uma natureza de generosidade em mim e você. Mas a Bíblia fala que a avareza está naquilo que temos que fazer morrer, está na nossa carne. E a avareza concorre com a generosidade. Mas nós temos que eliminar a concorrência. À medida que nos inclinamos para o lado de cair, nos exercitamos no dar, nós estamos ferindo o cerne dessa natureza carnal. E quando nos exercitamos no dar como uma prática contínua, porque eliminar a concorrência é ato contínuo, não pode ser eventual. Quando eu e você nos inclinamos a isso, esse exercício produz algo no desenvolvimento do caráter cristão. A Bíblia fala de 3 níveis distintos de contribuição. Os dízimos, a palavra dízimo significa 10ª parte, portanto nós sabemos exatamente a que ele se refere, e que o dízimo é parte da contribuição neotestamentária, eu não tenho um pingo de dúvida. No livro de Hebreus, a Bíblia usa e interpreta uma figura de quando Abraão se curva diante de Melquisedeque. Melquisedeque é apresentado como um tipo de Cristo, que figura o novo sacerdócio da nova aliança. E a Bíblia diz que quando Abraão se curvou diante de Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, Levi, que estava nos seus lombos. A expressão Levi estava nos seus lombos significa o quê? Levi seria o bisneto de Abraão. Ele sequer existia. Mas a Bíblia toma simbolicamente essa figura e aplica, dizendo que o sacerdócio da antiga aliança se curva diante do sacerdócio de Cristo. Ele entrega os dízimos. Se isso não é a passagem dos dízimos do Velho para o Novo Testamento, me explica o que é. Então, eu não tenho um pingo de dúvida, mas o dízimo, nós temos uma contribuição bem dirigida. Ele vai à casa de Deus, ao lugar onde congregamos. Oferta também é um investimento no reino de Deus. Mas oferta é abrangente. Paulo fazia algumas igrejas ofertar em favor de outras, ou de projetos missionários. E nós precisamos entender que a oferta não é predeterminada. A Bíblia diz que cada um contribua conforme propôs no seu coração. Então você precisa entender o tipo de contribuição que está em questão quando uma regra é apresentada. E, obviamente, nós podemos ofertar isso. Eu sempre estou visitando outras igrejas que não é aquela onde congrego e tenho a oportunidade de estar ofertando e cultuando a Deus. Posso investir em projetos missionários. Mas nós temos um terceiro nível de contribuição que tem sido muito negligenciado, que é a esmola. E a esmola, ela até pode ser entregue em projetos sociais, onde a igreja vai repassar. Mas eu e você precisamos ter um coração que se incline para o necessitado, para o próximo, aquele que surge no nosso caminho. A Bíblia fala muito, se eu e você vemos um irmão em necessidade e fecharmos o coração, como é que o amor de Deus estará em nós? A nova natureza, ela se expressa por meio da disposição de doar. E de todas essas 3 contribuições, eu acredito que a esmola é a que mais precisa e fortemente fere o nosso egoísmo. Sabe por quê? Até quando muitas vezes estamos dizimando, investindo na estrutura que nos serve, nós podemos ter uma ponte de egoísmo inconsciente por trás disso. Então deixa eu te explicar isso com uma história. Há praticamente quase 17 anos atrás, estávamos nos primeiros meses da igreja lá em Curitiba, e nós tínhamos alugado um salão, um barracão, né? Tínhamos que acolher as pessoas que estávamos recebendo, mas ainda não tínhamos muita condição e estrutura. E eu lembro que nós entramos num local sem forro. Nós tínhamos um telhado de zinco. O culto era às 6 da tarde, na época, com horário de verão, era o equivalente às 5. Pensa num culto que acontecia debaixo de uma chapa quente. Curitiba tem um clima bem fresquinho, para não dizer friozinho, boa parte do ano. Mas nos meses de verão é 30, 35 graus rolando. E a gente estava cozinhando debaixo daquela chapa. Quando eu fui dar a notícia, falei, gente, para evitar problemas com os vizinhos, nós precisamos vedar
né, a saída de som, trabalhar a questão da acústica. Isso significa um grande desafio financeiro. Por quê? Para fechar as janelas, nós também, além da vedação acústica, vamos ter que climatizar. Gente, quando eu falei vamos ter que climatizar, era só para dar uma notícia. Alguém levantou e falou, eu dou tanto, o outro, eu dou tanto, eu dou... Eu falei, para, gente, nós resolvemos depois. Mas quando terminou o culto, todos os ar-condicionados, toda a estrutura estava toda doada. Agora pergunta, Deus precisa de ar-condicionado? A salvação só acontece onde tem ar-condicionado? Por que a maioria estava disposta a investir no ar-condicionado? Porque ia melhorar nosso clube. Consciente ou inconsciente, havia um interesse pessoal naquela contribuição. Mas 3 meses depois eu trouxe um missionário e relatava os desafios do campo missionário na África, onde ele precisava de recursos, não só para evangelização, assistência social. E eu estou olhando na cara do meu povo, a maioria olhando com a cara de, o que é que eu tenho a ver com isso? E aquela empolgação de ofertar para o ar-condicionado já não estava presente, porque aquilo não nos beneficiaria de nenhuma forma. E quando escolhemos esse tipo de contribuição, tocar os outros e não a gente, isso é uma das coisas que mais fere a velha natureza. Eliminar a concorrência. E você precisamos entender que a disciplina na doação tira a nós mesmos do centro e nos faz focar em outros. É um exercício de consciência da nova natureza e uma forma de sabotar a velha. Segundo lugar, o poder da oração. Eu e você não podemos negar que a oração é vital no processo de santificação e eliminar a concorrência. Jesus diz em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Logo, a oração é fundamental para vencer o pecado. Nós também vemos na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinando a dizer, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Qual é o papel da oração, a sua importância em vencer a concorrência da carne, da velha natureza que quer se inclinar ao pecado? De novo, eu e você precisamos entender que não se trata de uma obra que produz mérito, mas que produz consciência das coisas espirituais, enquanto de alguma forma consegue anular a força e a expressão da velha natureza. Mas para que a gente comece a entender isso, eu queria começar corrigindo o entendimento errado. Nesse mesmo texto que eu citei, de Mateus 26, eu vou ler o 40 e o 41. A Bíblia diz assim, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava no Getsêmani, chama os discípulos por 3 vezes para orar. Eles não conseguem acompanhar Jesus na oração, são vencidos pelo sono. É nesse contexto que Jesus faz essa afirmação, que, a meu entender, vem sendo tirada pela maioria dos crentes do contexto há muito tempo. Em 29 anos de ministério pastoral, e mais alguns pregando a palavra, portanto, há mais de 3 décadas no ministério, eu não sei te dizer quanta confissão de pecado já ouvi na minha vida. O interessante é que a maioria dos crentes, quando vai confessar, ele já meio que se justifica. Alguns dão até embasamento bíblico. É meio que uma forma de dizer o gato subiu no telhado, de preparar notícia. Outro dia um falou para mim, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, a carne é fraca. Eu digo, na hora de pecar não tem base bíblica, mas na hora de confessar tem que vir com toda a teologia pronta. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, mas no seu caso ela parece ser forte, não fraca. Ele, hã? Falei, meu amigo, ela está ganhando todas, você vai chamá-la de fraca? Jesus chamou ela de fraca, ele me disse. Falei, em outro contexto. Ele falou, como outro contexto? Falei, Jesus está chamando seus discípulos para orar. Eles não davam conta de orar, eram vencidos pelo sono. Jesus explica, o espírito está pronto. Pronto para quê? Para orar, para buscar a Deus. Agora o que ele diz? Por que é que vocês estão dormindo? Porque a carne é fraca. Fraca para buscar a Deus, fraca para orar. Para pecar, miserável é forte. Nós precisamos entender que essas naturezas se opõem. Existe concorrência. Meu querido, não ache que todo santo dia que você acordou, você está empolgado para orar. Agora, seu espírito nascido de novo, que comunga com Deus, ele quer orar. Seu espírito quer ler a Bíblia. Quem que se indispõe? A carne, a concorrência. É por isso que ela tem que ser eliminada. Alguém disse outro dia, pastor, eu acho que a gente precisa de uns 10, outro disse 15 minutos, outro disse 30 minutos para a oração começar a ficar bom.
Não tem um tempo pré-definido, mas a verdade é que no começo quase nunca é bom. Porque existe uma carga da velha natureza lutando para que você não ore. E existe um momento quando você consegue entrar nesse lugar de mortificação da carne e romper. Aí o negócio realmente fica bom. Mas normalmente nem sempre começa assim. E você tem que entender a prontidão do Espírito. E se posicionar de forma, como diz Romanos 8,13, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Outro dia alguém me perguntou, pastor, todo dia o senhor tem vontade de ler a Bíblia? Eu falei, claro que não. Todo dia o senhor tem vontade de orar? Claro que não. Então o senhor não ora todo dia e não lê a Bíblia? Aí você responde, claro que não, não preciso ter vontade. Porque muitas vezes nós confundimos um sentimento de um concorrente que está tentando te impedir para lá, com a sede e o anseio que o seu espírito tem de Deus e das coisas de Deus. E nós muitas vezes vamos dizer, com sentimento, sem sentimento, vai orar. E você está dizendo para a velha natureza, vai morrer, eu vou te sabotar, eu vou te derrubar, concorrente. Você não vai prevalecer. Porque nesse ambiente de oração, há um lugar de modificação para a velha natureza e de despertamento da consciência da nova natureza. Vamos entender por que os discípulos não conseguiam orar e dormir. Não é só porque eles estavam cansados. Gente, a maioria de nós aqui, antes de converter, já virou noite em claro. Pelos mais diversos motivos. Eram alguns em festas e baladas, outros em outros tipos de diversão, né? E você pode ir desde as práticas mais assustadoras de pecados que alguns cometiam, até o entretenimento que a gente consideraria do mais tranquilo. Gente maratonando seriado, assistindo jogos de lutas de madrugada, né? Eu sei de gente, e acredite ou não, quando você acha que ouviu de tudo, sempre tem alguém que te surpreende. Outro dia um falou, pastor, eu gosto de passar a noite acordado em velório. A pessoa me disse outro dia, às vezes eu nem sei quem morreu, mas estou lá. A gente fica surpreso. Mas aí você chama uma pessoa dessa para uma vigília de oração e diz, não, não consigo, eu tenho sono. A minha vontade é dizer, miserável, pro resto tu fica acordado. E na hora de orar tem sono. E o pior é que ele não está mentindo. Outro dia um falou, pastor, é quase sobrenatural o sono. E eu não duvido, sabe por quê? Algo dentro de você luta. Gente, para não ficar pensando nos outros, vamos olhar para a gente. Porque a pergunta é quem nunca? A Camarada tomou água o dia inteiro no trabalho, que parece um camelo se preparando para 40 dias no deserto. Nem foi no banheiro, mas ele chegou em 2 horas de culto, reunião de oração. Ele tem incontinência urinária e toda hora vai no banheiro. Alguns não percebem o quanto a carne está lutando. Outro dia um falou, pastor, ora por mim. Falei, por quê? Ele falou, estou com um problema de foco. Falei, como isso? A gente estava aqui na adoração, estava maravilhoso. Daqui a pouco estava contando quantas lâmpadas tinha no teto. Eu falei, se eu te falar que eu já contei os quadrados do forro. Talvez nós dois tenhamos esse negócio do toque de contar as coisas, mas... Sabe, a carne, ela quer te tirar do foco, ela é concorrente. E ela precisa ser subjugada. E eu e você precisamos entender que esse lugar de insistência de oração. Jesus não vai orar 3 vezes as mesmas coisas porque está achando que Deus não ouviu. Ele está insistindo porque a carne tem que morrer. E ela morre no processo da oração. Quem está entendendo? Cada vez que ele está dizendo, Deus seja feita, não a minha, mas a tua vontade. Não é informação, Deus já ouviu isso antes. É uma declaração contínua. A carne, você vai morrer, você não vai ficar no governo, eu vou me sujeitar ao governo de Deus. E esse processo nos liberta. Vamos tentar entender a perspectiva de algo? A concorrência não é só a velha natureza lutando com a nova. A nova puxa-nos para o lado de quem? O lado de Deus. A velha nos puxa para que lado? O lado do pecado. Quem está jogando esse time? Espiritualmente falando. Vamos lá, gente. Satanás. Eu e você precisamos entender que é mais do que uma guerra de natureza. É para onde cada natureza quer nos levar. Uma nos atrai a Deus, a outra nos aproxima do cão. Para ser bem claro. Vamos falar. Efésios 4:27 diz assim: nem dei lugar ao diabo. O que significa não dar lugar ao diabo? Ah, pastor, é legalidade. Sim, ok. Como que se dá legalidade ao diabo? Ah, pecando, ok. O que é pecado? Entregar-se aos desejos da velha natureza e não da nova. E como isso nos dá lugar ao diabo? Como isso permite que ele tenha algum tipo de controle ou autoridade sobre nós? Vamos tentar voltar lá no começo de tudo. Quando o homem peca, no jardim do Éden, Deus dá uma palavra de juízo contra o homem,
contra a mulher e contra a serpente. Apocalipse 12 se refere à serpente, ou antiga serpente, como sendo o diabo e Satanás. Portanto, ali Deus não está julgando um animal. Uma figura está sendo usada para nos comunicar uma palavra de juízo contra Satanás. Em Gênesis 3,14, Deus disse para a serpente: você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Comer pó, isso é literal? Não. A serpente rasteja nela, mas ela não come pó, ela não se alimenta de pó. Mas Deus não está falando com a serpente. Deus está falando com Satanás. Então a pergunta é: o que significa comer pó? A resposta está no mesmo texto. Gênesis 3,19. Deus agora dirige o juízo ao homem e diz: porque você é pó, ao pó há de voltar. Do que nossa carne, nossa estrutura foi feita, do pó da terra. Deus está dizendo que Satanás se alimenta da carnalidade. E o que o crente precisa aprender não é só ele jejuar, é botar miserável da serpente para jejuar. Porque quando eu e você nos entregamos à carnalidade, nós estamos fortalecendo o inimigo. Mas quando eu e você nos entregamos à nova natureza, nós estamos fortalecendo a ação de Deus na nossa vida. Em João 14,30, Jesus falando do diabo diz: eis aí, vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Olha que declaração, ele não tem uma unha, ele não tem nada, ele não tem direito, ele não tem legalidade, então não tem do que se alimentar em mim. Quando eu e você nos dedicamos à oração, e aí você vai perceber que mesmo Jesus tendo sido gerado sem pecado, sendo essência e identidade de Deus, ele viveu como um homem nessa terra. E como homem, ele está continuamente no lugar da oração. Continuamente dizendo diante de Deus: seja feita a tua, não a minha vontade. Ele precisa ser, para mim e para você, um exemplo de rendição. Nesse ambiente de oração, nós vamos vencer a concorrência da carne. A disciplina da oração, além de nos aproximar de Deus, fortalecendo o nosso espírito, nos distancia do diabo, enfraquecendo a nossa carne ou a concorrência. Quem está entendendo, diga amém. Antes de orarmos, eu gostaria que você pudesse fazer duas coisas, se determinar duas coisas. Primeiro, rever seu plantio até agora. Como tem sido sua semeadura, te ajuda a entender o tipo de colheita que você tem experimentado e o que pode estar a caminho. Mas o livro de Eclesiastes diz que há tempo de plantar e também tem tempo de arrancar o que plantou. Algumas vezes nós podemos abortar algumas colheitas antes que elas cheguem. Arrancamos aquilo que plantamos, mudamos aquilo, fazemos uma nova semeadura. A segunda coisa é empenhar-se pelo que virá à frente. O propósito da minha mensagem hoje não é apenas te fazer avaliar o que já aconteceu, muito menos te julgar por isso, mas é te ajudar a construir um outro futuro, escolhendo um novo tipo de semeadura. Eu quero que você fale com Deus e deixe Deus falar com você enquanto uma canção é ministrada. Eu vou fazer primeiro uma breve oração e depois você pode continuar fazendo a sua. Senhor, tua palavra foi comunicada e nós precisamos de mais do que informação. Não nos deixe sair deste lugar apenas com uma forma de pensar ou arrazoar sobre essas verdades, mas permita-nos sair desse lugar debaixo de despertamento, de um entendimento prático, de um sopro do teu Espírito Santo. Nós clamamos por isso, que comece aqui e agora, mas não termine no final do culto. Prossiga, cresça e se desenvolva em nós aquilo que o Senhor começou. Envolve-nos agora, Espírito Santo. Nós clamamos em nome de Jesus.